Bermudes Marinho, recebam minhas saudações. Para esta ocasião, lemos a Escritura de Primeira de Reis, capítulo 19. Versos 4 em adelante. Versículos 4 em diante. Hablando del profeta Elías. Falando do profeta Elias. Luego que tuvo el reto en el monte. Depois que teve o desafio no Monte Carmelo. Contra 450 sacerdotes. Contra 450 sacerdotes de Baal. E 400 de Acera. E 400 de Acera. Se foi yendo rumbo ao monte. Foi fugindo rumo ao monte Horebe. Sinai. Ou monte Sinai. E diz assim o passagem bíblico. E diz assim a passagem bíblica. Capítulo 19 de Primeira. Capítulo 19 de Primeira de Reis, versículo 1 em diante, para ter o quadro claro. E Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, de como tinha matado a espada todos os profetas. Então Jezabel enviou a Elias um mensageiro dizendo: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Vendo ele, pois, o perigo, se levantou e foi para salvar a sua vida e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te, come. Então ele se virou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma vasilha de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, dizendo: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Se levantou, pois comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. E me buscam para tirarem a vida.
E Deus lhe disse: sai fora, sai para fora e põe-te diante do monte de Jeová. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E aconteceu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram a espada os teus profetas. E só eu fiquei, e me buscam para me tirarem a vida. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto. E disse o Senhor: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirás por rei sobre Israel, Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás para que sejas profeta em teu lugar. Para que seja profeta em teu lugar. E a dizer que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para o tema de hoje de escola bíblica, temos o estudo bíblico intitulado Elias no monte de Deus. Toda pessoa desejou estar no monte de Deus, onde Deus deu a Moisés as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E é possível estar no monte de Deus neste tempo final, o qual vamos ver e vamos entender no estudo bíblico de hoje, domingo de escola dominical, titulado Elias no monte de Deus. Podem sentar se tem uma bondade. Antes de ir ao monte de Deus, Elias teve um desafio com os profetas de Baal e os profetas de Acera, os quais, por conduto do rei Acabe, pediu que fossem convocados sobre o Monte Carmelo para oferecer o sacrifício. Os profetas de Baal e de Aserá oferecer seus sacrifícios a Baal e a Aserá. Elias oferecer o sacrifício ao Deus de Israel.
E el que respondiera por fuego, e o que respondesse por fogo, esse seria Deus. E agora são convocados por el rei os sacerdotes. São convocados pelo rei os sacerdotes de Baal, 450 e os 400 de Aserá, para enfrentar-se com Elias neste evento. Elias pede que eles sejam os primeiros que ofereçam o sacrifício que eles têm para Baal, porque eles são mais 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, são mais que Elias, que era um só. Portanto, ele dá a oportunidade a eles que apresentem seus sacrifícios. E que quem responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro, esse é Deus. E a esse então, era ele, o serviria. Mas se Baal não responde por fogo, e o Deus de Israel sim, então sirvais a Jeová, ao Deus de Israel, ao Eterno. Ofereceram seus sacrifícios, o sacrifício a Baal pelos profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, e não respondia. E passava o tempo, as horas, e eles se cortavam e sangravam, oferecendo o sacrifício, e desesperados, porque não descia o fogo. Elias, o mais tranquilo, ria e dizia: clamem mais alto, porque possivelmente está passeando. Clamem mais alto, talvez está dormindo. Mas quando chegou a hora em que se oferecia o sacrifício no templo, Elias, lá, o sacrifício da tarde, digamos de 3 da tarde, daí em diante ou às 3 da tarde, Elias ofereceu o sacrifício a Deus e pediu que respondesse por fogo, e disse ao povo: se Jeová é Deus, se o Eterno é Deus, que responda por fogo, e os servirão. Sirvam a Ele. A recomendação do profeta Elias. Eram as 10 tribos de Israel, governadas por Acabe e Jezabel. O povo que foi convocado ao Monte Carmelo, onde desceu o fogo de Deus, a presença de Deus. Recordem que Deus é fogo consumidor, diz a Escritura. E consumiu a água ao redor da vala que Elias tinha feito, ou Elias tinha mandado fazer, ao redor do boi sacrificado. Mandou fazer 3 vezes, derramar água que se enchesse todo o lugar onde estava o sacrifício, e clamou a Deus, e desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício. O povo clamou: o Eterno é Deus, e o serviremos.
Elías mandó a tomar Elias mandou todos tomar todos os sacerdotes os sacerdotes de Baal e los degolló en el arroyo. e os degolou no arroio. Tipo y figura de lo que Dios hará. Tipo e figura do que Deus Com fará Los falsos profetas com os que falsos profetas interrumpen el programa de que Dios. interrompem e o desviam programa o de povo de Deus Deus. e desviam o povo de Deus. Los echará en el lago de Os fuego. lançará no lago de fogo, Serán condenados, juzgados, serão condenados, condenados, echados en el lago de julgados fuego, e condenados e lançados no lago de passou. fogo, como aconteceu con los imitadores, com os imitadores, los cuales imitaban a Moisés. os quais imitavam E queriam tomar o Moisés sacerdócio. e queriam tomar o sacerdócio, Pero el sacerdocio no mas le o fue concedido. sacerdócio não foi Datán, concedido. Coré, Datã, e Abirão. Coré e Abirão, y Moisés oró e Moisés orou, y la tierra se los tragó. e a terra Bajaron vivos os tragou. al infierno. Desceram vivos para o inferno. Y ahora E agora tenemos al profeta Elías, temos o profeta con fiel Elias, creyente en Moisés, como crente siervo de fiel Dios, em Moisés y en como el servo mensaje de de Deus, Moisés, el mensaje de la e ley. na mensagem de Moisés, a Y se mensagem da encuentra en un lei, tiempo de decadencia. e se encontra em um El tempo pueblo de hebreo, decadência, o povo hebreu. Las 10 tribus de Israel, As 10 tribos de las Israel, tribus del norte, as tribos do que norte, fueron dadas que foram dadas a un descendiente de a um Efraín, descendente de Efraim, e las desvió as desviou, porque colocó un becerro de oro porque en colocou Betel um bezerro de ouro em e outro em Betel outro lugar, e outro em outro para que el lugar, pueblo no fuera a para que o Jerusalén povo não fosse a a adorar a Jerusalém Dios, adorar a porque Deus, se iban a unir porque iam se ao unir rei ao rei de Judá. de Judá. Y ahora E agora encontramos que entró la idolatría por completo encontramos que entrou a idolatria tribos por completo nas 10 tribos de Israel, as de tribos del Israel, norte. as tribos do norte. y quedaba un grupo E restava um grupo de 7,000 de creyentes 7.000 crentes en el Dios de Israel que no no habían Deus doblado de sus Israel rodillas. que não tinham dobrado Baal. seus joelhos a Baal. Y ahora E agora Dios tiene la victoria a través del Deus profeta tem a Elías vitória através do E o profeta pueblo se Elias torna e o povo de se coração torna de coração a Dios. para Deus. Luego Depois sube al monte, sobe no monte, la parte más alta, na parte mais y de ahí alta. le dice a su siervo, E daí y él dice a diz su ao siervo, seu servo, Elias diz ao seu servo, mira olhe al oeste, ao oeste, al cielo. ao céu. El siervo va y regresa y O dice, servo vai "Não veo e nada." retorna e diz, não vejo nada. haz eso 3 veces. Faz La isso tercera vez, 7 vezes. una nubecita Na 7ª vez, uma como del tamaño nuvenzinha, de la palma como de do la mano, tamanho da palma da mão homem. de um homem, apareció. apareceu. Y regresa el siervo de Elías. E regressa ao Ele servo disse, de Elias e lhe diz Elías, ¿qué ves? a Elias, ¿Qué viste? e lhe diz, Veo una Elias, nube del o que tamaño vês? de O la que palma viste? de una mano. Vejo uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Elías le dice al siervo, Elias dile al disse rey ao servo, diga ao rei que se vaya, que se vá, que grande lluvia suena, que grande chuva para que soa, no le estorbe para que não lhe atrapalhe el regreso. no regresso. Y Elías E Elias luego fue arrebatado por el Espíritu de depois Dios foi arrebatado pelo E corria Espírito de delante Deus de- e corria del rey Acab, diante del do en su rei carro. Acabe, o rei em seu carro, Y por lo que se ve e Elías a pelo pie, que se vê Elias a pé correndo. y Elías E Elias se fue foi
hacia Berseba, para Berseba, e daí foi que tuvo la experiencia. Foi que teve a experiência. Tuvo la experiencia. Teve a experiência de la venida del ángel de Dios. Da vinda do anjo de Deus. O qual lo alimentou. O alimentou. Lo tocou porque estava dormindo O Elias. tocou porque Elias estava dormindo debaixo de uns zimbros e desejando morrer. O tocou. Le tuvo una torta. Trouxe uma torta. Uma torta cozida sobre as águas. Uma torta cozida sobre as brasas, uma vasilha de água. E comeu e bebeu. E comeu e bebeu. E volviu a dormir-se. E voltou a dormir. Volviendo el ángel de Jehová. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, dizendo: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Estou lendo em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8 agora. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus, Horebe, onde Deus tinha dado as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos ao profeta Moisés. E o monte de Deus tem a presença de Deus nesses dias. E Deus o manda a se colocar diante da presença de Deus, porque tinha dormido toda a noite em uma cova. E Deus lhe fala. Manda-o sair para se apresentar diante de Deus, no mesmo monte onde estava. E começa a falar com ele. Passa um vento forte que rompia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E aconteceu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram a espada os teus profetas, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nício, ungirás por rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás para que seja profeta em teu lugar. E o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Aqui no monte de Deus, Monte Horebe ou Monte Sinai, Deus o envia para ungir 2 reis e um profeta. E
le revela que tiene e lhe revela que 7.000 tem 7.000 fiéis que no han doblado sus que rodillas não dobraram seus a joelhos Baal. a Baal. Elias, en su primera manifestación em sua primeira manifestação del Espíritu de Dios do Espírito de a través del Deus profeta Elías, através do profeta Elias, lo encontramos en el monte de Dios. o encontramos no monte de Deus. Luego, Depois, la segunda manifestación na segunda manifestação del ministerio de Elías do fue ministério de Elias foi en Eliseo, em Eliseu, con una doble porción. com uma dupla porção. La tercera manifestación del ministerio de Elías A fue terceira manifestação do ministério de Elias foi em João Batista, venida precursor de Cristo. da primeira vinda de Cristo. La cuarta manifestación A del ministerio de quarta Elías fue manifestação do ministério em de reverendo Elias William foi Branham. no reverendo William Branham, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, que es el que contiene que é o que contém el cuerpo místico de o Cristo, corpo místico de que es Cristo, el que é templo de o Dios templo de Deus del nuevo pacto, do novo pacto, donde se ofrecen onde alabanzas se oferece sacrificios de louvores, alabanzas al sacrifícios de Dios louvores de Abraham, de ao Isaac y de Deus Jacob. de Abraão, de Isaac e de Jacó. Siempre encontramos Sempre encontramos Elías en la casa de Dios, Elias na casa Juan de el Deus. Bautista lo Em João encontramos Batista o encontramos en la casa de Dios, na casa de Deus, la casa de Israel, na casa de La Israel, casa- a casa de Israel, hebrea, a casa hebraica. y también Eliseo, E também Eliseu, porque porque encontramos encontramos que Jerusalén es que Jerusalém el trono de Dios. é o trono de Deus. Por lo tanto, Portanto, el pueblo de Israel o povo de como Israel, pueblo es como povo, é un templo espiritual, templo espiritual, donde onde un templo construido por Salomón templo construído Também por Salomão também lo encontramos con la presencia o de Dios. encontramos com a presença habitando de en el lugar Deus santíssimo, habitando no lugar Luego de haber santíssimo. entrado, pasado Depois de ter entrado, por passado todo el área del templo, llegó pela hasta área el do lugar templo, santísimo, chegou até o lugar el santíssimo, arca del pacto, a arca do contenía las pacto que tablas continha as de tábuas la ley, la da vara de lei, Aarón que reverdeció a vara de Arão que E reverdeceu el e o maná en una vasija de oro. em uma vasilha de ouro. Lo encontramos O encontramos allí, ali la presencia de Dios a presença de Deus. en la parte más importante, el Na lugar parte santísimo, mais importante, desse o templo. lugar santíssimo desse também templo, estava como na também parte alta estava del na Monte parte Sinai. alta do Monte Sinai, lugar de la lugar presencia de Dios, da presença de Deus, de donde salían de onde saíam relámpagos, voces y relâmpagos, truenos, vozes e trovões, y voces de ángeles. e vozes Allí de também. anjos ali também. Luego lo encontramos Depois o encontramos en el templo que construyó no Salomón, templo que Salomão como estaba construiu, también en el tabernáculo como que había estava construido, também no tabernáculo que Moisés tinha construído. porque esa es la parte Porque esta é a parte morada de Deus da em morada el de templo. Deus no templo. que para su tiempo E es para el seu templo de Dios. tempo é o templo Para de a edade ou Deus, dispensação. para a era ou dispensação. Luego de verlo en Elías Tisbita, Depois de vê-lo em Elias Tisbita, en Eliseo con una em doble Eliseu porción, com uma dupla porção, en Juan el Bautista em como João precursor Batista como precursor de la primera venida da de primeira Cristo, vinda de Cristo, en el reverendo William Branham en no el reverendo templo del William nuevo Branham, pacto, no templo do da Novo Igreja do Pacto, Senhor Jesus a Cristo, igreja do Senhor precursando Jesus Cristo, la segunda venida de Cristo. precursando a segunda vinda de Cristo. Luego lo encontraremos Depois o encontraremos en el templo no templo
esse ministério manifestado pela quinta vez no templo espiritual que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na parte que foi representada no lugar santíssimo do templo, que representava o lugar onde a igreja chegaria no tempo final, e onde a presença do ministério de Elias pela quinta vez seria visto, onde na visão que Cristo mostrou aos seus discípulos no capítulo 17 de São Mateus, no Monte da Transfiguração, lhes mostrou sua vinda com seus anjos. E seus anjos, aí são os mensageiros, os profetas, Moisés e Elias, os quais falavam com Jesus com relação à sua ida a Jerusalém e à sua morte em Jerusalém. Essa é a ordem para a vinda do Messias, a vinda do Senhor neste tempo final. Na casa de Deus, no monte de Deus. Pois São Paulo disse, falando da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus. Versículo 18 em diante. Porque não chegaste ao monte palpável que ardia em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Quem são os primogênitos que estão escritos no céu? Os membros do corpo místico de Cristo, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes em Cristo, nascidos de novo no reino de Deus. É um reino que está na esfera espiritual. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos feitos perfeitos, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. A tudo isto nos aproximamos, e tudo isto na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo espiritual de Deus. E depois disse, vede que não rejeiteis ao que fala. Quem é quem fala?
É Deus por meio do seu Espírito. Cristo por meio do seu Espírito fala à sua igreja por meio dos diferentes mensageiros, através das diferentes etapas ou eras. Por isso é que a etapa onde Elias viu e ouviu que passou um vento forte diante dele. Na casa de Deus representa a etapa luterana. Depois viu um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Isso tipifica a era wesleyana. A era que já passou. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Isso foi a etapa ou era pentecostal, representada na era ou igreja de Laodiceia, da Ásia Menor. E depois do fogo, depois do terremoto, e depois do fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Elias no monte de Deus, que fazia aí? Esse monte pertence ao Egito. E vejam, nesse monte estava Elias. Era um monte de um povo gentil. E agora, que fazia aí? Estava na casa de Deus, o monte de Deus. E agora tem que se apresentar ante Deus, ante a presença de Deus, ir à parte, sair da cova e se colocar na presença de Deus. Que fazes aqui, Elias? Pergunta. Disse Elias: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ou seja, que foi fugindo para o monte de Deus. Sempre houve uma perseguição contra do ministério de Elias. Do tempo de Elias Tisbita, Eliseu, João Batista, o reverendo William Branham, e também haverá para o quinto Elias. O momento da transfiguração de Cristo, quando levou os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a um monte alto, é a visão profética
da vinda de Cristo da com vinda sus de ángeles, Cristo com seus anjos, donde esos ministerios de Moisés y Elías, onde esses de los dos ministérios de olivos de Moisés e Zacarias, Elias, capítulo 4, das duas verso 1 oliveiras de al Zacarias, 14, capítulo y 4, Apocalipsis, versículo 1 ao 14, capítulo 11, e Apocalipse, verso capítulo 11, 3 versículo 3 en adelante, em diante, son são los ministerios de Moisés y os Elías, ministérios de Moisés em e la venida del Elias Senhor. na vinda do Senhor. porque Dios tiene Porque Deus tem preservado preservado grupo de personas grupo de pessoas, allá y acá, lá e aqui, que no han doblado sus rodillas que a Baal. não dobraram Allá eram seus 7.000. joelhos a Baal. Lá eram 7.000. Acá son Aqui são 144.000 144.000 das 12 tribos de Israel, que van a ver Elías que virão Elias en su quinta em sua manifestación quinta manifestação y van a e vão decir, dizer: este es y esto es este lo é, que nosotros e estamos isto buscando. é o que nós estamos procurando. Cuando vean Quando virem a los judíos os judeus acercándose a la casa de se Dios, aproximando da casa de el templo Deus, espiritual de Cristo, o templo para espiritual de Cristo, para ouvirem, van a ver y a oír vão ver e ouvir Elías Elías en su quinta, em sua quinta Manifestação manifestação ministerial. y ahí E aí se conecta a Israel se conecta Israel con el quinto com ministerio o del quinto profeta ministério do Elías. profeta Elias. Y luego verá E depois verá a Moisés. Moisés. Por consiguiente, Consequentemente, lo que verá o que virá será un profeta como será um profeta Moisés. como Moisés. Y esa es la promesa mesiánica. E essa é a promessa profeta messiânica, como Moisés, profeta vindo como Moisés Al vindo pueblo hebreo. ao povo hebreu. Y la iglesia del Señor Jesucristo, E a antes igreja de do los Senhor judíos, Jesus Cristo, antes dos ver judeus Elias ver Elias en el monte de Dios, no monte de Deus, estarán viendo estarão vendo la manifestación de a lo que fue manifestação do que foi visto en el visto monte de la no transfiguración. monte da transfiguração. Y lo que es E o que é el ministerio de Elías o ministério y de Moisés Elias e Moisés para Israel, lo que para son Israel Moisés y Elías para Israel, e o que são Moisés e Elias Lo para será Israel, ou la será venida del Señor, a vinda a do sua igreja. Senhor à sua igreja. tan sencillo como eso. Tão simples Y assim. todo eso en el E monte tudo isso de Dios, no monte de que bajo el nuevo Deus, pacto que es la sob o iglesia novo pacto é a del igreja Señor do Jesucristo. Senhor Por eso Jesus Cristo. Por isso es que la iglesia del Señor é que a Jesucristo, igreja desde do los Senhor días Jesus de los Cristo, apóstolos, desde os está dias dos esperando apóstolos, la esteve materialización esperando a de la materialização da del visão monte de la do transfiguración. monte da transfiguração. Está esperando la venida del Esteve Señor. esperando a vinda do seus Senhor ángeles. com seus anjos. Los ministerios de Os Moisés y Elías de los dos ministérios de olivos Moisés e Elias, são das os duas ministérios dos oliveiras, são os para o tempo ministérios final. dos anjos para o tempo final. os São ángeles os anjos que se encargarán que se encarregarão de la cosecha da colheita y colocarán la e cosecha colocarão a colheita reino de Dios, no el reino trigo de Deus, o trigo en el reino de no Dios. reino de Deus, De la parábola da parábola del trigo y la do cizaña del trigo capítulo e o 13, joio do capítulo 13, versos 30 versículos 30 43 ao de 43 San Mateo, de São Mateus. y también E também capítulo 13, versos capítulo 13, 47 versículos al 47 ao 50, de los ángeles dos anjos que sacan la red, que tiran la red tiram a rede, y luego llenan, la sacan fuera. lancem a rede e Recolhem o depois bom em cestas e cheia o malo atiram fora, recolhem echam o bom fora. em cestas e os Así maus será en el fin del jogam tiempo del fora. siglo. Assim será o tempo, no fim do tempo Los ángeles, do século. que son los ministerios de Moisés y Os Elías, anjos, que são os ministérios de Moisés e muito Elias, trabalho. têm muito trabalho para este tiempo para final. este tempo final. Por consiguiente, Consequentemente, es importante estar é alertas importante estarmos porque hay grandes alertas, promesas de bendiciones porque há grandes promessas de bênçãos para los miembros del mundo para de os Dios, membros
do monte de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E continuamos no capítulo 12 de Hebreus, onde diz: que habla, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é dos céus. Quem admoesta dos céus é Cristo e o Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era, de etapa em etapa, falando a cada mensageiro e falando através dos mensageiros ao povo. Diz, a voz do qual comoveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, ou seja, uma vez mais, ainda uma vez. Recordem que lá no Sinai, o Sinai tremia, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, como verei não somente a terra, mas também o céu. Como verei não somente a terra, senão também o céu. E esta frase, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que fiquem as imóveis, assim como víveis. Por isso, sendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E agora vimos que há uma bênção muito grande para o monte de Deus do novo pacto, para o monte de Deus que é a igreja, o templo de Deus que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É essa bênção manifestada no tempo final, conforme a visão do monte da transfiguração. Os anjos que sairão neste tempo final são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, para realizar a colheita do trigo, o recolhimento dos filhos de Deus, para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A bênção grande a tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem a bênção, a promessa para serem recolhidos com grande voz de trombeta e preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Disso é que nos fala 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58, nos diz, a trombeta final, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós, os que vivemos, seremos transformados. E em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 em diante, e em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, onde nos disse
Mas a nossa cidadania está nos céus. Por que temos cidadania celestial? Porque o que nasce em um país, em uma nação, tem a cidadania dessa nação. E assim como temos cidadania terrena da nação onde nascemos fisicamente, temos cidadania celestial, porque o novo nascimento é do céu e converte a pessoa em cidadão celestial. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Vem que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os cidadãos celestiais têm a promessa da vinda do Senhor para serem transformados fisicamente. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Com esse poder que ele tem para sujeitar a si mesmo todas as coisas, Ele nos transformará e nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Em Colossenses também. Em Colossenses também, capítulo 1 nos diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13 disse, falando de Cristo, o qual nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Fomos transladados, liberados do reino das trevas e transladados ao reino do seu amado Filho, de Jesus Cristo.
Por isso é que Cristo é o Rei e é o comandante-chefe desse reino, do reino de Deus, ao qual nos levou por meio do novo nascimento. Porque quando nascemos na terra, fisicamente nascemos no reino das trevas. Quando nascemos de novo, nascemos no reino celestial, no reino de luz, o reino de Cristo, o reino de Deus, na casa de Deus, no monte de Deus. O monte de Deus é o que tem as grandes promessas para este tempo. Portanto, damos graças a Deus por Jesus Cristo e a bênção de estar em seu reino, no reino de Deus com vida eterna. Quando Elias Tisbita se foi em um carro de fogo, os filhos dos profetas procuraram Elias e não o encontravam. Mas o ministério de Elias estava com eles, em Eliseu. Na trajetória do ministério de Elias, passou de Elias ao sucessor de Elias Tisbita, Eliseu, com uma dupla porção. Depois, na trajetória de Elias, encontramos o ministério de Elias em João Batista, precursando a vinda do Senhor. Depois, na trajetória do ministério de Elias, o encontramos no meio do cristianismo, na sétima era da igreja gentia, precursando a segunda vinda de Cristo. E é importante localizar onde se encontra o ministério de Elias neste tempo final na casa de Deus. Porque é um ministério que tem que estar na casa de Deus. É um dos ministérios das duas oliveiras. Portanto, é importante ter nossos olhos espirituais bem abertos para localizar na vinda do Senhor o quinto ministério de Elias e o segundo ministério de Moisés. Porque a promessa é que profeta como Moisés, Deus levantará no meio do povo. Assim que estejamos atentos, alertas, porque o quadro do Monte da Transfiguração se fará uma realidade no templo de Deus, na casa de Deus, o monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E haverá uma manifestação em toda a sua plenitude, onde a coluna de fogo foi vista se mover em uma grande carpa catedral. Portanto, podemos ver que a terceira etapa dessa grande manifestação de Deus no meio do cristianismo será no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. Não busquem o ministério de Elias, de Moisés e do Senhor, a não ser na casa de Deus, que tem a promessa da vinda do Senhor com seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias. Elias no monte de Deus. Que Deus nos abra nossos olhos, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para ver nesse tempo final
la venida del Señor, na vinda do Senhor, ver o que os discípulos viram no Monte da Transfiguração. Elias é o ministério de Elias pela quinta ocasião. Moisés, o ministério de Moisés pela segunda ocasião. E a Jesus na manifestação final da terceira etapa. Elias no monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se atualizará tudo o que Elias viu lá, e também onde Moisés esteve presente, vendo e escutando a manifestação de Deus e escrevendo as leis em 2 tábuas de pedra. Que Deus nos permita nesse tempo ver o monte de Deus, saber qual é o monte de Deus, e ver Deus manifestado nesse monte, falando ao povo, e depois vê-lo chamando e juntando os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil, 12 mil de cada tribo. Porque haverá uma restauração do reino de Davi, para o qual as 2 varas, vara de José na mão de Efraim, que é o que tem as bênçãos da primogenitura, que lançou Jacó no dia que abençoou Efraim e Manassés. E a vara de Judá, a vara de mando, de príncipe, na mão de Judá. Essas 2 varas foram divididas em 2 reinos no tempo do filho de Salomão, pelos pecados de Salomão. E nesse tempo final vão ser juntadas esses 2 cetros, essas 2 varas de mando de príncipes, para a restauração do reino de Davi e trono de Davi, para o glorioso reino milenial, onde as nações que sejam salvas, que não sejam destruídas durante a grande tribulação, cheguem até Jerusalém para oferecerem adoração a Deus e levar suas ofertas e dízimos lá, a capital do reino do Messias, que será o reino de Davi restaurado. Portanto, estejamos preparados, porque estamos no tempo final, onde estas coisas devem acontecer. E tudo o que vamos ver é Deus em seu monte santo, sua igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é que veremos Elias e sua quinta manifestação ministerial, ou o ministério de Elias pela quinta ocasião, e o ministério de Moisés pela segunda ocasião, e o ministério de Jesus pela segunda ocasião, ou pela terceira ocasião. Tudo no monte de Deus. Tudo no monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos acompanhem todos os dias da nossa vida. E que breve
sejamos todos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.